Como você provavelmente sabe, o Kansas City Chiefs venceu o Super Bowl 58 em 2024, conquistando o bicampeonato. Mas sabia que os jogos em casa do time não são disputados no Kansas? A casa deles, o estádio Arrowhead, fica em Kansas City, Missouri, não no estado do Kansas. E falando em Missouri, você sabia que o estado do Show-Me é o lar do rio mais longo dos Estados Unidos? Apesar do equívoco popular de que o rio Mississippi é o mais longo, na verdade é o rio Missouri que reivindica este título lisonjeiro, estendendo-se por impressionantes 2.341 milhas. Isso é apenas uma milha a mais que o Mississippi, mas uma vitória é uma vitória. Estes são apenas 2 dos fatos geográficos dos Estados Unidos que a maioria das pessoas erra. Acha que sabe tudo? Prepare-se para mais uma sequência de 48 fatos geográficos impressionantes. Fato 48. O Alasca não é o estado com menor população nos Estados Unidos. O Alasca é o estado menos densamente povoado dos Estados Unidos, mas o Wyoming é o menos populoso, com cerca de 580 mil residentes, comparado aos 730 mil do Alasca. Fato 47. Nem todos os 50 estados dos Estados Unidos adotam o horário de verão. Sabe aquela mudança de horário que atrapalha seu sono 2 vezes por ano? Nem todos nos Estados Unidos têm que lidar com isso. Enquanto a maioria das pessoas ajusta o relógio devido ao horário de verão, os habitantes do Havaí e do Arizona, exceto pela nação Navajo, desfrutam de uma rotina de sono mais estável ao longo do ano. Fato número 46. Washington, Distrito de Colômbia, não foi a primeira capital da América. Agora nós sabemos o que você está pensando. Era em Filadélfia. Na verdade, a primeira capital dos Estados Unidos foi a cidade de Nova York. Foi nesta cidade agitada que o primeiro presidente americano, George Washington, prestou juramento ao cargo. Você sabia disso? Ok, vamos ver como você se sai com a próxima. Fato número 45. Um fragmento da África está sob os Estados Unidos. Você pode pensar que está no sudeste dos Estados Unidos, mas pode muito bem estar em pé em um pedaço da África, preso lá após milhões de anos de mudanças geológicas. Fato 44. É possível ver a Rússia do Alasca. Embora amplamente debatido, é possível ver a Rússia do Alasca graças ao Cabo Príncipe de Gales, que fica a apenas cerca de 50 milhas da Sibéria continental. Fato 43. Apenas 2 ilhas caribenhas estão sob controle da soberania dos Estados Unidos. Existem mais de 7.000 ilhas no Caribe, mas os Estados Unidos possuem soberania apenas sobre Porto Rico e as Ilhas Virgens Americanas. Pronto para a próxima? Fato número 42. Você poderia acomodar toda a população mundial dentro das fronteiras do Texas. Sim, o Texas é realmente tão massivo. E não estamos falando de quase 8 bilhões de pessoas vivendo confortavelmente dentro da área de quase 270 mil milhas quadradas. Estamos apenas dizendo que, tecnicamente, todos eles poderiam caber. Fato número 41. O Texas não é o maior estado dos Estados Unidos. Este pode te chocar completamente. O Texas é o 2º maior estado dos Estados Unidos. Em termos de massa terrestre, o Alasca supera o Texas por uma margem considerável. Com cerca de 660 mil milhas quadradas, o Alasca é mais de 2 vezes maior que o Texas. Ok, você provavelmente sabia disso, mas que tal isso? Fato 40. As 4 maiores cidades dos Estados Unidos estão no Alasca. Nova York, Los Angeles e Chicago podem ser as maiores cidades dos Estados Unidos por população, mas Sitka, Juneau, Wrangell e Anchorage são as maiores por área e todas estão no Alasca. Fato número 39. Os Estados Unidos são o lar do rio mais curto do mundo. Do monte mais alto ao rio mais curto, o pequeno rio Roy tem apenas cerca de 60 metros de comprimento e está localizado em Montana. É tudo uma questão de equilíbrio. Fato 38. Os Estados Unidos possuem uma montanha mais alta que o Monte Everest. Com 29 mil pés, o Monte Everest é oficialmente a montanha mais alta do mundo acima do nível do mar. Se você medir da base ao cume, o Mauna Kea do Havaí, com 33.500 pés de altura, é mais alto. Fato número 37. A maior distância entre 2 pontos nos Estados Unidos, em território, é de quase 10 mil milhas. Faça uma viagem de Point Udall, Guam, até Point Udall, St. Croix, nas Ilhas Virgens dos Estados Unidos, e você precisará viajar cerca de 9.500 milhas.
Isso é quase o mesmo que viajar de Nova York para Sydney, Austrália. Fato 36. A Rota 66 não é a mais longa dos Estados Unidos. A Rota 66 pode ser a estrada mais icônica dos Estados Unidos, mas não é a mais longa. Essa honra é da Rota 20, dos Estados Unidos, que percorre aproximadamente 3.300 milhas de Boston, Massachusetts, até Newport, Oregon. Fato número 35. O Alasca é o estado mais ocidental e mais oriental dos Estados Unidos. O Alasca é o estado mais ocidental dos Estados Unidos, estendendo-se muito para o Oceano Pacífico. Mas graças às suas ilhas aleutas, que se estendem além do meridiano 180º, a última fronteira também abriga o ponto mais extremo a leste dos Estados Unidos. Desculpe-me. Fato número 34. Maine é o estado americano mais ao norte, para a África. Não sinta muita pena do Maine, pois o estado do Pinheiro tem um fato fascinante próprio. Quad Head está a apenas 3.150 milhas de distância da comuna El Bedoza, no Marrocos, permitindo que o Maine tenha a distinção de ser o estado dos Estados Unidos mais próximo ao continente africano. Fato número 33. O Maine não está tão ao norte quanto a maioria das pessoas acredita. Maine está bem ao norte dos Estados Unidos, mas ainda mais ao sul de boa parte da Europa, incluindo o Reino Unido, e regiões da Escandinávia vão mais ao norte que o Maine. Fato 32. Todas as direções cardinais de Stamford, Connecticut, levam a Nova York. Sim, seja você opte por viajar para o norte, sul, oeste, ou navegar para o leste nesta bela cidade em Connecticut, você acabará no estado de Nova York. Fato número 31. A Flórida não é o ponto mais ao sul dos Estados Unidos. Se você já viajou para Key West, pode ter pensado que estava no ponto mais ao sul dos Estados Unidos, mas na verdade não é o verdadeiro ponto mais meridional do país. Ele está no Havaí, a apenas cerca de 1.500 milhas do Equador, e se chama Kala'i. Fato número 30. Certas partes de Nevada se estendem mais a oeste do que Los Angeles. Los Angeles é muitas vezes vista como a cidade típica da costa oeste. Pode ser surpreendente saber que Reno, em Nevada, está cerca de 86 milhas mais a oeste do que Los Angeles. Fato número 29. Los Angeles costumava ter um nome muito mais longo. Falando da cidade dos anjos, nem sempre foi chamada de Los Angeles. Originalmente era conhecida como, e me acompanhe aqui, El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Ángeles de Rio de Porciúncula. Isso é um verdadeiro trava-línguas. Fato número 28. Havaí se aproxima mais do Alasca a cada ano. Anualmente, o Havaí se desloca cerca de 7 centímetros em direção ao noroeste, rumo ao Alasca. Infelizmente, com essa taxa, não viveremos para ver o encontro desses dois. Não se preocupe, os estados americanos ainda possuem peculiaridades geográficas fascinantes. Fato número 27. Somente um estado americano é triplamente cercado por terra. Nebraska não só não tem litoral, como também é rodeada por outros estados sem acesso ao mar. Em suma, para alcançar um oceano seria necessário atravessar no mínimo 3 outros estados, não importando a direção escolhida. Fato número 26. Embora não possua litoral, Wyoming tem ilhas. Wyoming pode ser um estado sem litoral, mas esse fato não impede o estado cowboy de ter pelo menos 30 ilhas nomeadas localizadas em seus muitos lagos. Fato número 25. 2 estados americanos não fazem fronteira com nenhum outro estado do país. Sem litoral, triplamente sem litoral. Havaí e Alasca não conseguem se relacionar. Apenas 2 estados americanos não fazem fronteira com nenhum outro estado. Fato número 24. Missouri e Tennessee compartilham suas fronteiras com o maior número de estados dos Estados Unidos. Missouri e Tennessee são verdadeiros saltadores de fronteiras, cada um fazendo divisa com impressionantes 8 estados. Fale sobre misturar e interagir. Fato 23. Os Estados Unidos fazem fronteira com 3 oceanos. A maioria das pessoas sabe que os Estados Unidos fazem fronteira com os oceanos Atlântico e Pacífico, mas você sabia que também toca o Oceano Ártico? A costa norte do Alasca é a que adiciona um 3º oceano gelado à mistura. Chegou o momento de focarmos em surpresas com curiosidades divertidas e inesperadas sobre as cidades dos Estados Unidos. Fato número 22. Orlando não é a capital da Flórida. Orlando pode ter a fama e os parques temáticos, mas não tem o título de capital da Flórida.
Essa honra vai para Tallahassee, no Panhandle da Flórida. Fato 21. Anchorage é um centro global muito importante. Apesar da sua localização remota, Anchorage é um importante centro para a carga internacional, pois está situada entre grandes mercados como Ásia e América do Norte. Fato 20. 34 estados americanos possuem uma cidade ou vila chamada Springfield. Alguns podem acreditar que todo estado dos Estados Unidos tem uma cidade ou vila chamada Springfield, enquanto outros pensam que só existe uma, famosa por ser a casa dos Simpsons. De qualquer forma, você se surpreenderá. Fato 19. A menor cidade incorporada dos Estados Unidos tem apenas um residente. Quando você ouve a frase "uma pequena cidade", você pode pensar em comunidades encantadoras com algumas centenas de residentes, mas a população da menor cidade incorporada nos Estados Unidos, Monowee, Nebraska, é exatamente uma pessoa. Fato 18. Há duas capitais estaduais que rimam. Aqui está um fato geográfico bobo para agitar as coisas. Boston e Austin são as únicas duas capitais dos Estados Unidos com nomes que rimam. Vamos continuar a diversão. Fato número 17. O Colorado não tem formato quadrado. Não deixe os mapas te enganarem. O Colorado tem um formato muito mais complexo, um que tem até 697 lados. Isso é um hexaheptaenia heptagono para vocês, fãs de geometria? Fato número 16. Os Estados Unidos têm um grande apetite. Em média, os americanos tendem a comer cerca de 100 acres de pizza por dia. Mas tem mais. Cerca de 20 bilhões de cachorros quentes e 50 bilhões de hambúrgueres por ano. Isso é muita comida rápida. Fato número 15. Você pode caminhar do Alasca até a Rússia. Do Alasca é possível não só ver a Rússia, como também caminhar até lá. Essa ousada caminhada de 2,4 milhas só seria possível durante os meses de inverno, quando o Estreito de Bering congela. Pronto para outra rodada rápida? Agora sobre as características estaduais dos Estados Unidos. Fato 14. Kentucky tem o maior número de cavernas do mundo. O maior sistema de cavernas da Terra está localizado no estado Bluegrass e cerca de 430 das estimadas 600 milhas foram exploradas. Fato número 13. Apenas 2 estados dos Estados Unidos podem cultivar café. Más notícias para os amantes de café. Apenas o Havaí e a Califórnia podem cultivar os grãos para esta bebida amada. Se você deseja um sabor local de café cultivado nos Estados Unidos, precisará ir para esses locais ensolarados. Fato 12. Nos Estados Unidos é permitido dirigir no lado esquerdo da estrada. Saia da frente, Grã-Bretanha. As Ilhas Virgens Americanas te cobrem com a direção do lado esquerdo. Porém, a maioria dos carros nas Ilhas Virgens Americanas são importados do continente dos Estados Unidos, tendo o volante do lado esquerdo. Fato número 11. O Alasca tem a maior costa dos Estados Unidos. O Alasca é o campeão nacional de costas, com cerca de 10.721,4 quilômetros no total, mais do que todos os outros estados dos Estados Unidos combinados. Fato número 10. O Alasca também tem a maior quantidade de terremotos nos Estados Unidos. Graças à sua posição em uma das falhas tectônicas subaquáticas mais rápidas do mundo, o Alasca tem uma média de 1.000 terremotos por mês. Fato número 9. A Califórnia rivaliza com o Canadá em termos de população. A população da Califórnia é quase tão grande quanto a de todo o país do Canadá. Com mais de 39 milhões e 100 mil residentes, a Califórnia é um mega estado que fica apenas algumas centenas de milhares de pessoas atrás do Canadá. Vamos listar alguns rápidos fatos geográficos dos Estados Unidos no sentido tradicional da palavra. Fato número 8. As partes ocidentais dos Estados Unidos costumavam ter enormes lagos. Há mais de 20 mil anos, estados como Nevada, Utah e Oregon continham enormes corpos de água que poderiam rivalizar com os grandes lagos. Fato número 7. Os 5 grandes lagos, na verdade, são apenas 4. O Lago Michigan e o Lago Huron estão conectados, reduzindo o número total dos grandes lagos para 4 em vez de 5. Fato número 6. A distância entre o ponto mais alto e o mais baixo dos Estados Unidos contíguos é inferior a 100 milhas. Você pode estar no pico do Monte Whitney, na Califórnia,
o ponto mais alto dos Estados Unidos, contíguos com quase 4.441,9 metros, e depois viajar para a bacia Badwater do Vale da Morte, o ponto mais baixo a cerca de 85,3 metros abaixo do nível do mar, cobrindo essa distância em aproximadamente 128 quilômetros. Fato número 5. Há uma pequena parte da Cordilheira dos Apalaches localizada na França. A Cordilheira dos Apalaches se formou antes da América do Norte se separar da Europa, então os franceses poderiam se chamar de caipiras se quisessem. O Monte Whitney não é a montanha mais alta dos Estados Unidos. Com 14.505 pés, o Monte Whitney é a montanha mais alta dos Estados Unidos contíguos, mas em todos os Estados Unidos, essa honra pertence ao Denali do Alasca, anteriormente conhecido como Monte McKinley, com pouco mais de 20.300 pés. Restam apenas 3 fatos em nossa lista. Para finalizar com impacto, fato 3. Somente 2 estados dos Estados Unidos nunca registraram uma temperatura acima de 100 graus Fahrenheit. Um é óbvio, Alasca. No entanto, o outro pode te surpreender. Desde que se tornou um estado, o Havaí, terra de vulcões e brisas tropicais, nunca viu as temperaturas subirem acima de 100 graus Fahrenheit. Fato número 2. Dezenas de edifícios em Nova York têm seus próprios códigos postais. Mais de 40 arranha-céus em Nova York, incluindo o Empire State Building e o Chrysler Building, são tão grandes que podem se orgulhar de ter seu próprio código postal único. E finalmente, fato número 1. A Estátua da Liberdade não está em Nova York. Se você mora em Nova York ou Nova Jersey, provavelmente já discutiu isso inúmeras vezes. A Estátua da Liberdade pode ser o símbolo mais icônico da Big Apple, mas geograficamente reside nas águas de Nova Jersey. E aí estão, 50 fatos geográficos dos Estados Unidos que costumam surpreender ou chocar a maioria das pessoas. Quantos deles você já sabia? E quais 2 foram os seus favoritos ou te surpreenderam mais? Deixe um comentário abaixo e inscreva-se no canal para mais vídeos divertidos. Confira também os vídeos anteriores. Obrigado por assistir e, como sempre, cuide-se por aí.